Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral, onde hoje vamos falar sobre bullying. É verdade. Bullying, que era um tema que nós pensávamos que, sei lá, há 20, 30 anos atrás, que deixaria de fazer sentido, mas que não, continua. Um em cada 3 jovens dos 12 aos 15 anos é vítima de bullying. Isso é incrível. Eu não sabia que era assim tanto. É muito grave. Então, basicamente, toda a gente a fazer bullying a toda a gente. É, toda a hora. A toda a hora. Os métodos mudaram, não sei, eu devo aqui admitir, eu próprio fui vítima de bullying. Há pouco estava a falar com a Isila Sanches, que é a pessoa que faz emissão antes de mim, e ela também disse que foi. Bem, na altura chamava-se levar porrada, e também dava. Não, mas dava para me defender, não é? Sempre fui uma pessoa que nada agressiva. E da altura não percebia porquê. Mas uma coisa no meu caso me ficou, isto só me aconteceu quando eu mudei de escola. Mudar de escola foi decisivo para mim. Mas ficou pior ou melhor? Ficou muito pior. Foi quando eu mudei de escola que tive esses casos. Eras um miúdo novo? Era um miúdo novo, popular já, mas essa popularidade eu não a levava para a agressividade, mas não sei, havia quem tivesse ciúmes dessa minha popularidade, então a forma de se vingarem disso era fazendo-me bullying. Mas pronto, eu costumo dizer, se eu sou o que sou hoje, se calhar, olha, porque reagi bem a isso, não deixa que isso me afetasse, embora isso tivesse sido determinante. E agora, há uma coisa curiosa, que é, há uma vergonha muito associada a isso. As pessoas não gostam de reconhecer que foram vítimas de bullying, porque demonstra fragilidade, não é? É como se fosse uma vítima, mas na verdade... Ninguém gosta de admitir que foi vítima, não é? Mas também ninguém gosta de admitir que foi bully. Sim, também é difícil, especialmente para os pais. Os pais dos bullies, meu filho, mas ele é tão bem comportado. Pois, os pais não querem admitir isso, não é? Como é que se consegue perceber? É que eu acho que, se pensarmos bem, consegue-se eventualmente perceber mais facilmente alguém que está a ser vítima de bullying do que alguém que é bully. Como é que se percebe que o nosso filho é um bully em potência? Que é isso que tu acabas de dizer, que nenhum pai quer reconhecê-lo, não é? Claro. Quer acreditar nisso. Sim. Normalmente, quando eles mostram mais agressividade fora do normal, pode querer dizer que eles estão-se a tornar em bullies na escola. Também que reagem muito à frustração de uma forma muito agressiva, que implicam muito com os pais, são violentos com os irmãos. Acho que sempre que há agressividade maior do que o normal, pode querer dizer que está a acontecer. Ou até pode querer dizer que eles estão a ser vítimas de bullying e descarregam isso em casa. Também é esse caso. Bem, ainda não vos apresentei. Isabel e Inês Andrade, mãe e filha. É verdade. Criaram um movimento que se chama No Bully Portugal. É assim que se chama. É uma página no Facebook. Foi assim que eu vos descobri. Descobri também hoje que afinal já tinha testado à mãe Andrade e não à filha. Bom, há aqui uma... Porquê vocês criaram esta página? Alguma de vocês foi vítima de bullying? Sim. Eu fui vítima de bullying durante algum tempo, sim. Ao princípio era mais de ser excluída da turma, estar assim sempre à parte, as pessoas não se davam comigo. E depois no 9º ano foi mesmo uma coisa direta, mesmo de vamos chatear aquela miúda e vamos ter a certeza que ela não se sente bem aqui. Como é que conseguiste ultrapassar isso? Isso durou quanto tempo? Isso foi 1 ano, sensivelmente. Houve partes mais sérias do que outras. E eu tinha amigos e sentia-me confiante, ou seja, aquilo não me afetava
ao fundo do meu ser. Infelizmente há crianças que se sentem mesmo muito afetadas com isso. Eu consegui mais ou menos lidar com a situação na altura. Depois no fim do ano eu mandei-o assim um bocado passear. Sim. Eu não quero saber do que é que estás para aí a dizer. E depois também mudei de escola e as coisas mudaram um bocadinho. Ok, quando mudaste de escola, as coisas melhoraram? Melhoraram no meu caso, sim. Ah, sim. no meu foi o contrário, já viste? Sim, às vezes. Mas também havia bullies na minha turma nova. Simplesmente eles não implicavam comigo diretamente. Implicavam com outros, era com isso? Com outros, com amigos meus, sim. E depois eu queria tentar ajudá-los, mas como não sabia como fazer... Isso pode ser uma das táticas das vítimas de bullying, que é darem alternativas para outros e dizer, então tens aqui este... Não era assim, tens aqui outros muito melhores. Sim, sim. Isso é tão bom para fazer bullying até... Não, eu acho que há aqui uma coisa que importa falar, que é justamente o que interessa aqui é perceber, não é? Como é que se pode detectar a tempo que alguém está a ser vítima de bullying, identificar quem são os agressores. Porque basicamente a escola não tem que ser uma selva, não é? Podem existir regras e podem facilmente as pessoas serem identificadas. Agora, há algumas coisas que são mais difíceis do que outras, nomeadamente aquilo que falávamos logo no início. As próprias vítimas nem sempre têm a coragem, às vezes por medo, sim, sim. De identificar os seus agressores e agir. Porque às vezes até podem ser, olha, então foi chamar os pais, já viram, pois, não é? Olha, queixinhas, foi chamar os pais, eu não sei o quê, que vergonha, não é? Ou foi fazer queixa ao diretor da escola, não sei o quê. E isto para começar é um dos problemas. Mas digam-me lá, o que é que vocês descobriram? Não, há sempre o medo de represálias que qualquer pessoa terá se achar que a sua segurança não está garantida, não é? Sim. E o que é importante é, quando uma criança ou um jovem faz essa denúncia, haja maneiras de a resolver, não seja só vamos chamá-los a atenção, vamos castigá-los, depois no dia seguinte ele leva outra vez, não é? Tem que haver soluções e é isso que nós vamos fazer às escolas, é dar as soluções para os adultos saberem lidar com a situação quando ela é identificada. Já agora, vocês dão workshops para colaboradores da vossa página, é isso? Aliás, no organigrama aqui pode-se ver a Presidente, Isabel Andrade, tu como Vice-Presidente, boa cunha da tua mãe, o Tesoureiro, há um Tesoureiro aqui no Bullying Portugal, depois os Advisors, o fundador que se chama Nicholas Carlyle. Havia uma cantora que era a Belinda Carlyle. Gostavas dela? Não sei. Era muito gira. Vocês não se... Não. Se calhar são parentes ou assim. Acham? Quem é este Nicholas Carlyle? Ele é inglês, vive em São Francisco. Sim. E foi ele que fundou a No Bullying Internacional. Ok. Isto é um movimento internacional. Nós somos... Ok. Nós trouxemos a No Bullying para Portugal e fundámos aqui a associação. Mas a No Bullying em si existe já há 12 anos nos Estados Unidos. E foram eles que criaram o programa inteiro, já testaram em 200 e tal escolas. Por isso é que nós também pegámos nisto e quisemos trazer para Portugal. E eu acabo de descobrir... Olha, querem ver? Conheço perfeitamente, claro. Isto era a Belinda Carlyle? Será que são parentes? Tenho que perguntar. Isto já é antigo, não é? Isto é um grande clássico. Sim. Bem, agora lembrei-me. Então, mas espera. O que é que, a nível comparativo, os outros países fazem lá fora que nós poderíamos fazer cá dentro? Isto faz-se em todo o mundo, este programa que nós fazemos. E nós estamos mais ou menos a meio da escala em termos de gravidade do bullying. Sim. Os outros países também... Então, há países que é 10 um em cada... Quais são as estatísticas? Um em cada dois minutos sofre de bullying. Portanto, desde os 50%, o máximo é tipo 50%. E nós estamos a 33%, portanto isto faz em todo o mundo e com este programa eles estão a fazê-lo em todo o mundo. Já agora, eu quando me meti nisto foi só porque este método é através do que falasses para aquele microfone, desculpa, deixa-me só fazer aqui um teste. Estou com algumas... Não é que não se ouça, mas gostava que se ouvisse melhor. Ora, fala. Já estás a ouvir agora melhor? Muito melhor. Esse é que é espetacular. Pode chegá-lo mais para o outro lado. Sim. Então, este método utiliza, uma das razões por que nós escolhemos este método é que ele utiliza o coaching como ferramenta principal para treinar os professores e treinar os pais.
E por isso, quando a outra vez que me entrevistaste, eu era na área do coaching e nós fomos procurar uma maneira de resolver este problema. Eu, apesar de nunca ter tido, a minha motivação não era porque alguma vez tinha tido bullying, ou, nem fiz a ninguém, nem nunca recebi de ninguém. Não, mas a minha motivação foi perceber como é que nós podíamos aplicar logo o coaching a miúdos e de modo a que este problema se resolvesse muito mais cedo, porque normalmente isto depois vai-se perpetuar. As pessoas depois, perpetuar como? Depois passa a ter outros nomes, passa a ser violência nos namorados, depois passa a ser violência doméstica, depois é violência no local de trabalho. Portanto, tudo isto depois vai tomando formas diferentes em função de... Existem dados sobre isso? Isto é, alguém que é um bully na escola à partida poderá desenvolver esse tipo de... são padrões de comportamento que se vão aprendendo, reforçando ou não. E, portanto, o que nós queremos é o mais cedo possível começar a mudar estes padrões de comportamento para eles não continuarem noutros locais. Pois, isso tem sentido. E então, por isso é que a nossa motivação foi, vamos começar mais cedo, nós treinamos a inteligência emocional nos adultos e nos executivos, mas isso já é muito tarde. Vocês treinam a inteligência emocional nos executivos? Exato. E, portanto... Há alguns executivos que não têm nenhuma, não é? É verdade, as pessoas podem ser muito inteligentes, mas depois não têm inteligência social, não é? Não sabem tratar com pessoas, são péssimos nas diferentes formas de abordagem. Hoje tinha um jantar, curiosamente, com 2 amigos meus e eles diziam uma coisa que é curiosa, que é muitas vezes vê-se a personalidade de alguém, não é pelo trato, pelo trato com os seus, com a sua hierarquia, é justamente com a hierarquia inferior, é aí que se percebe a personalidade de alguém, não é? Aí revela-se mais, é aí que a pessoa é mais honesta, porque não está a tentar agradar tanto. Certo. E portanto acaba por se revelar mais. E eu acho que é justamente aí que se percebe a personalidade de alguém. E se ele foi um bully quando era miúdo, vai fazer bullying quando não gostar de algum colaborador. E, portanto, normalmente no local de trabalho não se fala em bullying, fala-se em... São gestores muito agressivos, ou assim, então... E pedem-nos para nós trabalharmos com eles, para eles serem melhores gestores. E pronto, eu já faço isto há muitos anos e achei mais interessante fazer agora também com miúdos, e que isto se resolve, porque nós ensinamos a empatia, a autoconfiança, determinadas competências que os adultos depois precisam quando forem líderes. Mas há aquela história que vem nos filmes, não é? Que as vítimas de bullying se devem revoltar e que se devem virar contra o agressor. Ora bem, isso é tudo muito bonito. Não é a melhor solução. É muito poético, é muito romântico, mas por vezes os bullies são poderosos, normalmente têm força, não é? Sim. E, portanto, isso pode ser ao contrário. Isto pode-se mostrar corajoso, mas tens que ter uma estratégia, não é? Porque depois é a lei da força e aí podes piorar, não é? Podes piorar. Sempre, os pais a recomendam sempre, bate-lhe também, dizem sempre isso. Isso é a coisa mais fácil de se dizer, não é? Mas é uma má sugestão, porque depois acabam por ser o que vai suspenso ou o que vai castigado acaba por ser aquele que estava a sofrer de bullying, mas ninguém sabe e, portanto, se bater acontece muito isso? Sim. Portanto, quase sempre o bullying, a pessoa que é vítima de bullying acaba sempre por atacar também, depois passa a ser bully. Portanto, mistura-se, por isso é que há tantos, porque são vítimas e também atacam. Como defesa a esse bullying, portanto, não é, isto é um ciclo. Mas atacam em defesa a esse bullying ou atacam... Podem atacar outros. Podem atacar outros também. Atacar outros? Sim. Sintam que são mais fracos, então vou atacar eles para sentir aquilo que o meu bully sente. Ok. Mas obviamente não são todos assim. Ou então podem atacar como forma de defesa para o próprio bully. Não é? Exato. E geralmente, portanto, isto só vai aumentar a violência na escola, portanto essa não é a melhor solução, mas eles têm que ter agressividade, mas é uma agressividade mais de autoconfiança e de assertividade e não de agressividade, e isto é preciso ir trabalhando. Os miúdos não aprendem logo a ser, porque eles naturalmente só sabem ou atacam ou fogem, não é? Ou então ficam inertes. Então, mas digam-me, que casos é que vos chegam, que vos relatam? Digam-nos. Normalmente chegam-nos mais os casos dos que estão a sofrer de bullying. Os pais... Mas como? De que forma?
Eu faço muitos workshops para pais e a Inês faz mais para os miúdos e para os professores. Temos que intervir num contexto todo, porque senão não se consegue muda. resolver. E, portanto, eu quando estou a fazer os workshops para os pais, todos dizem que são, raramente dizem que são pais dos bullies, dizem mais que são pais dos que sofrem de bullying. E então é um sofrimento enorme para os pais e isto é uma preocupação brutal. Para começar, nunca sabem bem o que é que vão fazer. Vão à escola, espancam o miúdo, não pode ser. Não podem, nem devem, nunca, nem devem sequer falar com os pais dos bullies. Não devem? Não devem, não, porque aquilo dá sempre umas discussões e só pode faz acabar mal, não é? Sim, acaba quase sempre mal. Acaba quase sempre mal. Sim, não é uma boa... Mas é o que os pais fazem. Primeiro dizem-lhes para bater, depois vão lá refilar com os professores e refilar com os pais. É sempre, quase sempre isto que eles fazem, são 3 disparates... São 3 disparates. Isso, mas é o que toda a gente faz. É assim a primeira reação. Então o que é que se deve fazer? Vamos pôr aqui o caso mais comum, não é? Sim. Somos pais... percebemos que o nosso filho está a ser objeto de bullying na escola. Sim. E como somos pais, sei lá, passa-nos pela cabeça que não queremos que o nosso filho seja molestado mais nenhuma vez, não é? Claro. O que é que fazemos? Bom, primeiro temos que começar a ter uma conversa com ele. E primeiro temos de percebemos isso pelos sinais quando eles começam a ter nódoas negras, porque eles normalmente não dizem que estão a sofrer de bullying. Quando os pais sabem, já está muito grave. Porque é que não dizem? Por vergonha? Por vergonha, porque isto é muito humilhante. Nós estamos a falar, também é preciso fazer aqui uma introdução, que isto normalmente é entre os 11 e os 15 anos que o bullying tem esta expressão tão grande, porque a principal motivação deles é pertencerem ao grupo. Portanto, entre os 11 e os 15 anos, os adolescentes só querem pertencer ao grupo. É a motivação mais importante para eles. E por isso, qualquer coisa que faça ser rejeitado do grupo é a pior coisa que lhes pode acontecer. E eles estão sempre numa luta pela pertença e pelo poder no grupo. Então as pessoas fazem bullying para se afirmarem e dizer: eu pertenço ao grupo, tu estás fora. Eu é que mando. Portanto, estão sempre nisto. E o que está fora está na sua necessidade mais primordial, está a não ser satisfeita e, portanto, está em grande sofrimento. E por isso ele vai ter que fazer qualquer coisa para ganhar poder. Portanto, este é o princípio. Isto é sempre luta de poder no grupo. Pronto, então, estamos... É curioso que isso depois vai pela vida adulta também, não é? Sim, pois andam sempre... Estas lutas de poder é que geram também tantos problemas depois nas empresas e na vida em geral, nos casais. Na política, não é? Na política é o expoente máximo, mas nos casais também, Gostava nas de saber famílias. que quantidade de bullies é que existem na política, ou vítimas que... São vítimas, não chegam longe na política, porque... Ou então, Porquê já que foram... dizes? Podem ter sido quando nos tais 11 aos 15 anos, mas depois arranjaram estratégias para lidar com isso e até se afirmaram mais, não é? Claro. Porque a política é um jogo de poder, portanto, quem não consegue ganhar poder... E, portanto, uma pessoa só está a ser vítima de bullying enquanto não está a conseguir pôr o poder na mesa. Portanto, os pais têm que ajudar os filhos a ganhar esse poder. Mas para isso nós temos um sistema, não sei se queres dizer. Não, mas estávamos a falar das crianças, o que é que se deve fazer, não é? Isso é que é importante para os pais saberem, porque os pais não são ensinados a fazer isto. É normal que não saibam, é normal que tenham esta reação de vai lá e eu vou falar e isto só acaba pior. Por isso acaba pior para a criança ou para o jovem e acaba pior para eles, e depois a escola ainda se vai chatear com o pai e nunca mais vai querer saber daquele pai porque é um chato. Porque é um bocadinho a imagem que os pais passam às escolas, mesmo aquelas escolas que se preocupam, que o pai só está aqui para fazer confusão, e não é isso que se quer transmitir a uma escola, não é? Tem que se transmitir que está-se preocupado com o filho, isso claramente. Mas de uma forma cívica, civilizada. Então, mas vocês ainda não disseram o que é que se deve fazer? Sim, Estou bem curioso, confesso. Então, primeiro a conversa, portanto, percebemos que ele está a ter sinais. Temos uma conversa com o nosso filho. Está a ter sinais. Vai-nos explicar o que é que está a acontecer, não é? Isto tem que ser, ele não vai explicar, porque ele só quer fugir da conversa, porque isto é uma conversa com muita vergonha. Portanto, temos que começar, nós chamamos a usar a mão do coração, que é a mão esquerda. Temos que começar as conversas com a mão esquerda, que é a mão do coração. Então, perguntamos-lhe assim, o que é que se está a passar, tem que ser uma conversa, porque eles vão fazer tudo para fugir desta conversa. E, portanto, tem que ser com muita a mão do coração e com muita empatia. E a dizer,
então o que é que se está a perguntar, e depois mostrar muita compreensão. E claro que eu também, se tivesse a tua situação, também estava muito chateada e muito triste. E, portanto, falar mais deste lado das emoções, enquanto ele não estiver bem, o miúdo não estiver tranquilo de que o pai ou a mãe estão a compreender e que não é vergonha nenhuma e que é uma coisa que se vai resolver, não dá para passar para a resolução. Portanto, os pais normalmente não conseguem fazer esta parte, porque apesar de adorarem os filhos, começam logo na fase seguinte, que é dar sugestões, antes de dizer, compreendo perfeitamente, eu também, se estivesse na tua situação, também estaria assim. Portanto, esta é a parte da empatia que nós treinamos mesmo com os pais, que eles não conseguem fazer. Portanto, é uma das coisas que nós queremos treinar, é que este programa desenvolva a empatia. Depois, já o miúdo já está mais calmo, porque já percebeu que os pais não estão zangados, nem têm vergonha dele, e portanto podem avançar. Então começa a mão da ação. E a mão da ação é: então pronto, tu estás a sofrer de bullying, portanto, dizer o que é que se passa. Depois é dizer que, então o que é que agora podemos fazer? O que é que tu sugeres? E depois aqui a dificuldade que os pais têm é que começam logo a dizer: tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Não. E os miúdos têm muito melhores soluções do que os pais. Muito melhores. Os pais dizem tantas barbaridades porque fazem à maneira deles, mas os miúdos sabem muito melhor na situação deles o que é que devem fazer. E portanto os pais têm que ter uma postura de coaching, que é a tal postura que é que resulta melhor, mas que as pessoas têm muita dificuldade. Mas o que é que o miúdo que está a levar porrada de forma regular na escola tem como plano para deixar de levar porrada? Não, ele só tem que se afirmar, tem que ganhar. Mas como? Se o outro lhe dá porrada? Não, o outro dá-lhe porrada porque ele também não se está a conseguir afirmar. Tem que ser um miúdo frágil, como é que é? Não, ele tem que mostrar, tem que ter o comportamento não verbal, tem que mudar, a maneira de falar, a maneira de se afirmar, a postura, todas essas coisas podem ser trabalhadas para ele melhorar, mas os pais não sabem isso, não é? Portanto, o que os pais têm que perguntar é: o que é que tu achas? Então, tu sabes resolver isto, têm que mostrar que confiam no filho para ele resolver. Porque o filho que está por faltar-lhe é a autoconfiança. E então, os pais têm que acreditar que o filho consegue, e o filho tem que sentir que ele é capaz de resolver o problema, porque é assim que ele restaura a sua capacidade interior. E depois, quando estiver a falar com os outros, já vai estar com outra postura, porque aqui eles percebem, portanto, os miúdos estão sempre a ver quem é que está frágil e atacam nos que estiverem a sentir-se frágeis. Portanto, se ele não se sentir frágil, já vai estar com mais força e, portanto, naturalmente já não vai ser tão atacado. Mas a pessoa não é só porque está frágil que é atacado. Toda a gente que é diferente... Pode haver uma razão, não é? As razões é ser pode diferente. Pode não ser a fragilidade, a pessoa é diferente, exato. Basta, qualquer diferença serve para que os outros ataquem. Portanto, a pessoa pode diminuir a diferença, se for uma diferença fácil de diminuir, porque às vezes basta mudar a maneira de vestir, ou basta... Eles sabem o que é que se está a passar e eles sabem encontrar a solução. Eu tenho que passar a vestir de maneira diferente, ou eu tenho que emagrecer, ou eu tenho que passar a jogar melhor à bola, ou eu tenho que... Coisas assim, são coisas simples que normalmente eles têm. Portanto, os pais podem ajudar. Primeiro, confiando muito que o filho sabe resolver. E dizendo: tu sabes resolver, diz lá, o que hipótese é que pões e tal. E ele vai ganhando confiança. Acho que eu tenho a situação. Eu sou o mal da fita e tu és tu. O que é que fazer bullying? E depois também pode ter que ir, pode dizer: e porque eu não tenho amigos. E então o problema pode ser só: então como é que vais arranjar um amigo? Porque basta uma pessoa ter algum ou dois amigos, já não é tão alvo de bullying, porque tem os amigos para o apoiarem. E portanto pode ser só isso. Portanto, o miúdo é que sabe o que é que está a faltar-lhe. E portanto os pais têm que confiar que ele vai encontrar a solução. Eu uma vez estava a dar um workshop numa escola e por acaso era a pais, mas uma mãe tinha trazido uma miúda, a filha, porque não tinha onde a deixar. E então a miúda estava lá caladinha, mas estava a ouvir tudo. E depois eles diziam: não, nós temos que ter soluções e dizer o que é que eles têm que fazer. E eu dizia: não se preocupem, os vossos filhos sabem encontrar as soluções. Ninguém acreditava. Até que depois uma mãe disse: essa tal mãe disse: eu digo para isto, e ela tem que se voltar contra elas, e tem que lhes bater, e tem que não sei o quê. E depois eu dizia: então agora vamos ouvir a sua filha, para ver o que é que a sua filha sugere. E a miúda começou a dizer coisas muito mais sensatas,
muito mais. Lembras-te do quê? Tipo, tenho que, como é que ela dizia? Tenho que ir falar com elas, tenho que ir buscar as minhas amigas para me apoiarem, era tudo coisas muito mais simples, mas muito mais eficazes. Acredito que exista mais bullying com os homens do que com as mulheres, não? Não, porque tu tens estado sempre diferente. a falar de lutar, não é? As raparigas fazem outro. Queres contar como é que é das raparigas? Sim, as raparigas é um bullying muito mais relacional, muito mais social. Não vamos falar com aquela que aquela veste-se mal. Já não sou tua amiga porque o meu namorado... Veste-se mal é ótimo. É porque agora andas atrás do meu namorado, já não quer falar mais contigo. Ou aquele não gosta de ti porque vives ali. Elas inventam uma data de razões para não se darem com uma ou outra. Às vezes parte para físico, mas raramente isso acontece. Os rapazes são muito mais físicos, mas se calhar naquela altura a coisa ainda se resolve. Mas elas podem estar meses e meses a excluir uma rapariga só porque ela se veste mal, né? Na ideia delas, não é? O que é que mudou no bullying em Portugal nos últimos 20, 30 anos? Mudou alguma coisa? Sim. Sim, há uma questão que é o cyberbullying, que Pois, é que antes, assim, olha... não existia, não é? Pois. Se mandasse uma Que carta de bullying, chegava uma semana depois já não tinha piada. Não é? Agora, com uma mensagem no Facebook ou no telemóvel, no WhatsApp, whatever, podes mandar num segundo 10 ofensas à pessoa e podes partilhar fotos em que a pessoa esteja mais ridícula, há miúdos que fazem grupos só para gozar com uma pessoa, fazem listas da mais feia ou da mais não sei quê. A internet dá para muita criatividade nessa área. Isto é, basicamente, antes, se tu saías da escola, se calhar encontravas um porto-abrigo em tua casa. Agora não. Agora não. Esse porto-abrigo deixou de existir, não é? Porque Basta ter internet. Basta estar na net, que toda a gente tem, não é? Sim. E o inferno continua. Sim, e há miúdos que chegam a dormir com o telemóvel por baixo da almofada, para o caso de acontecer alguma coisa, eles acordam e vão ver se é sobre eles, se é para dizer mal deles. Eles têm que estar sempre a ver e se disserem mal de mim, tenho que ir dizer ao outro para ele me apoiar e aquilo dá um stress. E muitas vezes os miúdos criam mesmo problemas graves, psicológicos, por causa do cyberbullying, que é uma coisa que eles ninguém está preparado para reagir ao cyberbullying, não? Os pais não sabem o que fazer. Nunca podem dizer, quando eu tinha a idade dele, não havia nada disto, por isso não posso fazer nada. Não, mas podiam ter sido vítimas de bullying também, sim, não é? Sim, de um outro modo. Aliás, na minha altura não se chamava bullying, não existia este nome. Isto é uma invenção recente. É gozar, é dar porrada. Mas também para ser bullying, porque também há violência normal, não é? Mas para ser bullying é preciso que seja repetido, portanto, tem a condição, tem que ser repetido com a mesma pessoa, portanto, não é porque há um que dá um estalo no outro que isto é bullying. Claro. É uma agressão. Isto é uma agressão. Tem que ser um comportamento repetido. E um tem que ter mais poder do que o outro. Ou mesmo que seja só uma coisa social, de tenho mais amigos do que tu, sou mais forte, sou mais rico, sou mais magro, mais gordo, basta, qualquer desculpa dá, mas é uma sensação de eu sou mais poderoso que tu, é sempre superior a ele. Mas reparem, recentemente vimos o movimento Me Too de mulheres que denunciavam casos em que tinham sido vítimas de assédio. Esse movimento rapidamente ultrapassou todas as barreiras, isto é, não se ficou por Hollywood e foi para outros países. Acho que foi um movimento importante. Em relação ao bullying, eu acho, no entanto, que o bullying ainda não deu esse passo. Ainda parece que está muito... Em Portugal ainda há muito a vergonha e o segredo. Sim, há uma espécie de quase... as pessoas não o admitem. Há uma vergonha por parte dos miúdos, que são as principais vítimas, não é? Sim. Depois, os pais também não fazem um movimento assim tão grande que possa fazer mais barulho e possa, de certa forma... como direi, haver uma vigilância mais apertada sobre isso. Sei lá, eu costumo dizer, não sei se vocês têm essa ideia, mas quando aconteceram os casos de pedofilia em Portugal, foi um caso bastante sério e dramático, costumo dizer, gostava de saber como é que teria sido o caso Casa Pia em Portugal se existissem redes sociais na altura. Pois. Sim, ia ser incrível. Ia ser bom e ia ser mau por um lado. Mau porque seguramente que iam vir à tona nomes que nada tinham a ver com aquele processo. Se calhar, não, seria uma grande confusão. Era uma grande confusão. Ia haver grande especulação, ia haver um grande aproveitamento, enfim. Agora, aconteceu uma coisa boa, que foi
no fundo, depois desse caso, as pessoas ficaram mais atentas e vigilantes, não é? Sim, sim. Nós hoje em dia vemos um adulto a brincar com uma criança no jardim, às vezes até ficamos, se calhar, às vezes até há excesso de zelo, não é? Sim, já ficamos atentos. Não é? Mas é o pai, não é o pai, não é? Há uma, sei lá, acho que todos nós, até porque ainda não passaram tantos anos quanto Sim. isso, todos nós ficamos agora mais vigilantes. As denúncias aumentaram imenso e os casos aumentaram imenso, portanto foi muito melhor, porque antes isto era também um assunto escondido. E no bullying ainda estamos um bocadinho nessa fase, porque as escolas, por exemplo, quando nós as visitamos, dizem, aqui não há, nesta escola não há. Dizem todas isto. Eu gostava de saber, voltando aos casos de pedofilia, gostava de saber que, em termos exatos, em termos de números, se houve ou não uma diminuição de casos de pedofilia em Portugal. Aposto que sim. Podemos apostar, mas é que também de antes não sabíamos quantos havia. Agora há muito mais denúncias, só se sabe pelas denúncias. Mas não se, portanto, agora há muito mais, mas que é bom sinal, é só porque se está a saber. Então, e sistemas de vigilância mais apertados nas escolas? Como é que isso funciona? De que forma é que... Não adianta, porque eles passam para o cyberbullying e o bullying entre as raparigas, como é relacional, não se vê. Sim. Há muitas escolas que já têm essa vigilância para o bullying físico, que é aquilo que se vê facilmente. O que é que acontece a um bully quando é apanhado no processo? É castigado. É castigado, mas o castigo não resolve nada, não é? Sim, sim. O castigo não resolve? Não. Normalmente os castigos são aplicados. Ou é o castigo na escola de ter que fazer uma coisa qualquer, ou é suspensão, ou eventualmente a expulsão se for uma coisa muito grave, uma agressão muito grave. Mas na verdade essa pessoa vai sair da escola e vai fazer isso para outra escola, ou vai estar 2 dias fora e volta fresco para voltar a fazer bullying. Ou seja, o castigo vai criar mais raiva ainda nessa pessoa, nesse bully, que poderá ter causas por trás que também são derivadas de muita frustração na sua vida, de problemas em casa ou tudo mais. É seguro que é isso, não é? Sim, muitas vezes acontece. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser o que quer que seja. Mas a questão é, essa pessoa, ao ser castigada, não vai deixar de fazer bullying, vai ficar com raiva daquela pessoa que o denunciou. E obviamente que os regulamentos das escolas têm que ser cumpridos, mas não é... Há muito bullying que não está nas regras da escola, que seja proibido. Um grupo excluir uma menina, obviamente que não é uma regra da escola que não se pode fazer. Agora, essa menina pode estar muito mal e pode estar a ter uma vida muito infeliz por causa disso, porque é uma coisa muito importante para ela estar integrada. Por isso aqui a questão não é andar um vigilante atrás a ver quem é que ignora pessoas, ou quem é que chama nomes, ou eventualmente quem é que bate nos outros. É muito mais as crianças e os adultos terem a possibilidade de denunciar de uma forma relativamente normal. Olha, esta situação está a acontecer, por isso vamos resolvê-la. E vamos resolvê-la sem castigar, vamos resolvê-la de uma forma em que os alunos, eles próprios, tenham a motivação para mudar a situação, deixarem de fazer bullying e terem uma perspectiva mais positiva da sua relação. Há pouco falávamos que este movimento se iniciou nos Estados Unidos, não é? Isto iniciou-se em que ano? 2014? Já foi há 12 anos, acho que foi 2003. Ou isso, li mal. Ora, entre algumas dos dados a que tive acesso, e esse acesso foi-me dado por vocês, justamente no documento que me enviaram, pode ler-se, cá está, foi criado nos Estados Unidos ao longo dos últimos 12 anos, já conseguiu 8.000 professores treinados, mais de 200 escolas sem bullying, mais de 120.000 estudantes envolvidos, 90% de sucesso. Mas isto através de quê? De um programa que é aplicado nas escolas. Agora, quando vi isto de mais de 200 escolas sem bullying, tive uma ideia que era, imagina, que se criava quase um símbolo, quase como existe a bandeira azul, quando as praias são a ver, um símbolo que era escola sem bullying, que é, não há nenhum caso de bullying nesta escola, não é? E a escola orgulhar-se disso. Todos os casos são resolvidos. Todos os casos são resolvidos, porque aqui o bullying é natural, portanto a agressividade é natural. Não se resolver e perpetuar-se é que está errado. Portanto, ou seja, assim que é identificado, é resolvido e acabou. Aqueles miúdos já não sofrem bullying, aqueles já não fazem. E assim é que se vai mudando todos os dias a mentalidade das crianças. Mas as escolas fazem algum programa de sensibilização há algumas formações dadas, por exemplo, pela polícia, de alguma sensibilização. A GNR tem um programa muito importante nisto. Eles estão sempre muito atentos e fazem muitas intervenções. E tem a Escola Segura, o programa Escola Segura está nas escolas e está atento provavelmente às questões mais graves de ataque físico.
e eles estão presentes. A questão é a prevenção a que nós fazemos e a capacidade de resolver os casos. Ainda há falta nas escolas. Nós não sentimos que eles tenham propriamente ferramentas para lidar com esses casos. Eles fazem, o que o seu bom senso lhes diz e o que a sua educação lhes disse, que nunca foram treinados para resolver estes casos, por isso muitas vezes resolvem-nos da forma errada e podem até aumentar a intensidade do problema, mesmo com boas intenções. Por exemplo, no próprio organigrama de uma turma podia haver o responsável por casos de bullying, não é? Que normalmente seria o mais forte, que era aquele que iria resolver aquele problema. Seria ótimo, não é? claro. Da mesma forma que há um delegado de turma, havia o delegado do bullying. E essa pessoa identificaria, seria o responsável, havendo qualquer problema, fosse ele de nível psicológico ou psicológico, ele saberia que era a pessoa que a turma incumbiu daquela missão. Mas tinha uma série de valores em que eles viram isso. No fundo, no programa, nós apelamos a essas. Há sempre vários miúdos que participam. Sim, nós chamamos os líderes positivos. Até podia ser um antigo bully que percebeu que realmente aquela não era a atitude certa para ter com os colegas e eles próprios vão ajudar a resolver as situações de bullying. O nosso objetivo é mesmo ter escolas, já existem muitas nos Estados Unidos, em que eles dizem: tu para aí com isso porque esta escola não tem bullying, tu és novo aqui, nós vamos te dizer já que não podes fazer bullying a ninguém porque a nossa escola é bully free. Bully free? Fez-me lembrar gluten free quase. Pois, é de facto um problema que muitas das pessoas já ouviram falar sobre ele ou que em muitos casos já o experimentaram. Eu sei que há um projeto piloto na escola EB23 das Olaias com a qual vocês estiveram ligados. O que é que foi feito aqui? Então este foi o primeiro projeto inteiro que fizemos aqui em Portugal e o que nós fizemos foi contactámos a escola, eles foram super abertos, disseram que queriam muito a nossa ajuda e a nossa formação, então demos formação a toda a gente ligada à escola, ou seja, assistentes operacionais, professores, pais, alunos, a própria direção, por isso toda a gente foi ensinada o que é o bullying, porque há sempre aquela questão, o que é, afinal, é agressão, não é agressão, tem que ser muitas vezes, basta uma vez, pronto, as pessoas muitas vezes ainda não têm essa noção do que é necessário para se considerar bullying e não uma agressão normal. A partir desse momento que se sabe o que é o bullying, vamos chamá-lo do nome que tem e vamos encontrar uma metodologia em que certas pessoas específicas dentro da escola, não somos nós que vamos lá resolver, porque senão eles estavam dependentes de nós, nós formamos pessoas dentro da escola a saber lidar com o bullying. E assim que um desses casos é identificado, eles vão reunir com os alunos envolvidos, tanto os bullies como aqueles que o apoiam, vão lá, tu és muito fixe porque fazes bullying, eles vão lá. Pessoas mais positivas, esses tais líderes positivos da turma, que se calhar são populares, mas não de uma forma negativa, são simpáticos e apoiam os colegas, vão reunir e esta pessoa, que nós chamamos o coach de solução, porque ele vai fazer coaching aos alunos, vai dizer, olha, nós temos aqui esta situação, este vosso colega está-se a sentir muito mal, não quer vir à escola porque fizeram isto, não vão ser castigados, não vão ser repreendidos, vão ajudar este aluno a sentir-se melhor na turma. E assim que eles são postos do lado do bem, digamos, eles mudam completamente de atitude. O próprio bully, que sempre fez mal a esta criança, vai dizer, olha, então se calhar eu vou jogar com ele. Olha, eu vou-lhe dizer bom dia e não vou deixar que gozem com ele. E isto, de um momento para o outro, um bully se torna num apoiante do próprio alvo de bullying. E temos observado isso no caso das Olaias e quem nós formámos a fazer isto disseram-nos que realmente aquilo parecia magia. Eles um dia estavam à porrada, só a chamar nomes um ao outro, no outro dia estavam amigos a jogar, a brincar, todos aos abracinhos. Como é que é possível? Isto só num dia para o outro. Sim, mas isto acontece porque a questão deles é o poder, não é? Como eu tinha dito há bocado. E, portanto, bater ou ser o herói serve o mesmo efeito, dá poder no grupo. Sim. E, portanto, o bully ali é tratado como um herói porque ele vai salvar o outro. E, portanto, eles alinham naquilo porque lhes serve o mesmo efeito. O herói serve mais, sei lá, as miúdas gostam mais de heróis do que claramente bullies, não é? Sim, portanto, eles invertem-se o papel e por isso é que aquilo é de um dia para o outro, mudam completamente, porque eles percebem, a necessidade deles continua a ser satisfeita.
Que é a popularidade. Que é a popularidade e poder. E só que agora desta vez pelo bem. A verdade é que se nós nos lembrarmos dos filmes, por exemplo, havia sempre aquele o mauzão, tem sempre umas miúdas que gostam do mauzão, não é? O que dá porrada, não é? Pelo menos nos filmes há uns anos atrás era assim, ainda é essa imagem que se passa. Eles acreditam que sim e que bater nos outros o bullying ainda acha que se anda a porrada que vai passar essa imagem. Mas não te esqueças que isto não é só porrada, as raparigas não usam isso, não é? Portanto, aqui é curioso vocês dizerem isso, que as raparigas usam outros, como sempre mais sofisticação. Com mais sofisticação, porque fica muito mal uma rapariga que bate noutra, é completamente desconsiderada, portanto não é por aí que ela ganha popularidade. É desconsiderada uma rapariga que bate noutro? Sim, é muito... Porquê que não é desconsiderado um homem que bate noutro? Porquê? Porque há essa tradição dos homens serem mais agressivos e realmente eles são mais agressivos. As raparigas nunca vão por aí, até porque as que fazem bullying podem ser mais fracas e as mulheres não gostam disso. Está completamente fora da nossa forma de conseguir poder, nunca é pela força. É sempre pela relação e os mexericos, os rumores, já sabes que aquela andou com aquele e ela anda com todos e ela nem se sabe vestir e não toma banho. Eles gostam muito de gozar com não tomar banho porque cheiram mal e têm desodorizante. Em todas as turmas que eu vou há sempre um que é o mal cheiroso e que eles gozam sempre com ele. Eu não sei se é verdade ou não, mas eles lá me dizem que ele cheira muito mal e que acham horrível, por isso têm que gozar com ele. Obviamente não é a gozar que ele vai melhorar. Mas é tomar banho. Pois. Esse resolve-se facilmente, é tomando banho, mas depois de ganhar a fama, mesmo que tome banho, já não lhe serve nada. Mesmo que ele queira melhorar nesse aspecto, já é o mal cheiroso para a vida. Mesmo que seja o menino mais bem cheiroso de todos. Isso é incrível. Que outras coisas se verificam nas escolas? Digam-nos histórias que vos chegaram, entretanto, que seja interessante partilharmos com todos aqueles que nos estão a ouvir. Sim. É assim, há muitas histórias de miúdos que têm muita agressividade em casa e nós sentimos isso depois na escola e que trazem sempre alguma coisa de algum lado. Por exemplo, um que disse, eu vivia noutro sítio, fazia-me bullying, agora vim para esta escola, ninguém me faz de certeza, é que vou fazer a toda a gente. Ou seja, eles acham que a única maneira de resolucionar esse problema é ir para a frente e atacar os outros. Ou seja, mantêm-se no ciclo negativo do bullying, em vez de optarem por formas mais positivas, mantêm-se naquilo, sempre na agressividade. Parece que é a única linguagem que sabem e o objetivo é ensinar-lhes outras linguagens. Mas também, se os pais não derem um exemplo, a pessoa não nasce ensinado, não é? Para ser assertivo tem que se aprender. Portanto, a assertividade, que é conseguir mostrar poder sem ser agressivo, é uma competência já sofisticada. Se os pais não fazem isso em casa, também são agressivos. Portanto, sempre que uma mãe diz mal de alguém, está a ensinar ao filho a ser bully, não é? Ou sempre que um pai também goza. Olha-me aquela. Então, quando os miúdos ouvem os pais a dizerem mal de outros, estão a aprender a fazer bullying. Acham que é assim que é o normal, é isso que deve-se fazer. Sim. Portanto, os pais têm que também dar o bom exemplo. De qualquer forma, não basta dar o exemplo, eles depois têm que ensinar os filhos a serem mais assertivos. E isso aprende-se, porque instintivamente é só atacar ou fugir. Já agora, vocês têm dados de outros países? Como é que é o bullying lá? Qual é o país mais pacífico a este nível e qual é o mais agressivo, onde há mais os norte da Europa, por exemplo, na Suécia, é 1 em cada 10 miúdos sofre de bullying, enquanto cá é 1 em cada 3. Por exemplo, nos Estados Unidos também é à volta de 30%, ou seja, 1 em cada 3. Ou seja, tem um nível parecido com o nosso, só que no caso deles sai muito mais cá para fora. Há muito mais, dizem-se muito mais que estou a sofrer de bullying, partilham isso na internet, nas redes sociais e ou seja, é muito mais fácil ir sabendo. Não tem a tal vergonha que há menos. Já estão num nível de maturidade muito maior do que o nosso. Nós ainda estamos a começar, as pessoas, umas não sabem o que é, outras dizem que isso não existe, outras dizem que sempre houve e portanto vai continuar a haver. Portanto, ainda estamos numa fase muito primitiva. Como se não se pudesse melhorar os problemas da sociedade, não é? O vosso objetivo é acabarem com um bullying em Portugal, mas houve algum país em que isso aconteceu? Na Suécia já, quando é 1 em cada 10 já é um bom indicador. É um excelente indicador. Ainda assim, isso quer dizer que há, em média,
pelo menos 2 bullies numa turma. Sim. Não é? Sim. Parece uma média impressionante. Sim. Mas, Não é incrível? Mas não, Isso é. As melhores turmas têm 2 bullies. mas pode ser um bully a fazer a muitos, não é? Sim, sim. Pode fazer um bully a fazer a 2. Já é. Mas, por exemplo, na Europa de Leste é altíssimo. Aí é para os 50%. Sim, não mais, muito mais ainda. Uhum. Sim, é 1 em cada 2, portanto é 50%. Sim. Portanto, aí, Isso é onde na Europa de Leste? sim, na Europa de Leste os dados são mais graves, sim. Porque é que isso acontece? Pela cultura em si? É cultura, isto é cultural. É mais violenta, se calhar. É uma cultura mais agressiva. Nós em Portugal nem temos uma cultura muito agressiva, nem se percebe porque é que temos tanto, podíamos ter bastante menos. Mas a tendência é sempre para haver. Depois, agora, isto pode-se perpetuar 1 em cada 3 para sempre, ou então começar a 1 em cada 4, 1 em cada 5, 1 em cada... Vamos diminuindo até que vai-se extinguindo um bocado estes comportamentos, porque eles neste momento são completamente aceitos. Nas escolas não há quase intervenção nenhuma. Deixa Não há. acontecer. Não há. Deixam acontecer. Desde que não se matem um ao outro, deixa acontecer. Sim. Quando começa a ser grave, vamos lá separar, pronto. Mas é só isso, é só para salvaguardar a saúde física dos miúdos, não é para a saúde psicológica que está aqui mais em questão, porque não... Sim, porque depois há miúdos que começam a não querer ir à escola, não é? Tem a ver com isso, Sim, não é? Porque a experiência que lá vão encontrar não é boa. E em termos de sucesso escolar, isto tem um impacto fortíssimo, portanto, porque eles só pensam nisto, não é? Se a pessoa está a ser humilhada todos os dias, só consegue pensar nisto, que agora estudar tem algum sentido. Não tem cabeça para mais nada. Mas nós, por exemplo, tivemos um caso nessa escola, nas Olaias, um rapaz que era chamado de gordinho, aquelas coisas todas por ser mais... Clássico. E ele foi identificado, este caso, pelas as coaches que nós formámos lá, e ele disse que isto já vem desde o período passado, eu já não venho mais à escola, já não aguento mais, vou desistir disto tudo, um miúdo do 6º ano. Já não suporto mais isto, a chorar. E isto ele só admitiu porque já estava desesperado. Ele já estava mesmo a querer ir embora para sempre. Porque ele teve 3 meses inteiros a levar com isto sem dizer nada a ninguém. A aguentar. Não deve ter dito nada aos pais, não disse nada aos professores. A certa altura explodiu e felizmente havia lá alguém para o ajudar. E depois da intervenção que fizeram... O que fizeram? Escreveram no Biggest Loser? Não. Então. Ele manteve-se igual, mas a maneira dele pensar mudou um bocadinho. Mas também depende da maneira de os outros o integrarem. Ou seja, é a parte do bully dos outros e a parte do alvo. Ambos têm que mudar a atitude para que o problema se resolva. E então, as solution coaches, as coaches de solução que nós formámos, juntaram esse grupo de alunos que estavam envolvidos, conversaram com eles, disseram, olha, este vosso colega está muito mal, que ele já não quer vir mais à escola e agora vamos fazer alguma coisa em relação a isto, o que é que vocês querem fazer? E eles deram as suas sugestões, vou jogar com ele, não deixo que gozem mais com ele, aquelas coisas todas. E no fim, realmente resolveu-se, eles ficaram amigos. Depois houve por acaso outro caso com o mesmo alvo, mas outros bullies, ou seja, as pessoas gostavam muito de implicar com ele e disseram, então precisas de ajuda outra vez, queres fazer outra vez o processo? Ele, não, agora já não preciso porque eu aprendi a resolver por mim com este processo, por isso estejam descansadas que eu vou resolver sozinho. E é mesmo isso que nós queremos. Será que resolveu? Acreditamos que sim, porque senão ele já tendo a confiança de partilhar essa questão com as professoras e as psicólogas, não iria dizer isso sabendo que o outro correu bem. Por isso, se quiseres, vamos lá um dia e fazemos uma entrevista ao rapaz. Olha, nós estamos quase a acabar este programa. Para as pessoas que nos estão a ouvir e que, eventualmente, pela primeira vez estão a ouvir falar no vosso movimento, que se chama No Bully Portugal, é uma página no Facebook que existe em Portugal, mas que, na verdade, existem em vários países do mundo. Sim. Foi criado nos Estados Unidos há cerca de 12 anos pelo primo de Belinda Carvalho, que há pouco ouvimos, logo no início do programa. Bom, o que é que as pessoas podem fazer? Podem contactar-vos, podem ser vossos colaboradores, professores, alunos que estejam a ouvir esta emissão. Como é que vos podem ajudar Então, a erradicar o bullying? Que é o vosso objetivo. Claro.
Por isso, nós estamos sempre interessados em conhecer pessoas que também queiram acabar. Por exemplo, este programa que vocês integraram na escola EB23 das Olaias, Sim. não querem fazer em mais nenhuma escola? Queremos. Nós estamos sempre à procura de escolas interessadas. Por acaso estamos Todas agora... as escolas deviam ser interessadas, não é? Sim, é isso que nós queremos. E eu o acho Ministério da Educação não devia fazer mais nada? Eles também nos dizem, por favor, façam o vosso melhor trabalho, porque nós precisamos imenso disto, mas eles não têm fundos, nem têm nada para nos apoiar. E, portanto, acabamos por não... sim, esta Escola das Olaias nós fizemos um crowdfunding o ano passado, e ganhámos também um prémio associado a esse crowdfunding e conseguimos o valor necessário para avançar. E fizemos estas formações todas sem cobrar nada à escola, porque as escolas não têm orçamento para este tipo de coisas. Agora estamos a começar numa nova, que é a Patrício Prazeres, e estamos por causa disso a fazer uma campanha de crowdfunding também. Quanto é que precisam? 3.800. Okay. É esse o valor que definimos, com os nossos custos todos. E nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas obviamente que temos muitos custos para cobrir. E então estamos a fazer essa campanha, está ativa até dia 23 de janeiro, no site do PPL, que é uma plataforma de crowdfunding, também na nossa página de Facebook, também estamos sempre a divulgar. E o objetivo é que cada pessoa pode doar desde €1 até 1 milhão, qualquer valor que ache que o projeto merece e que o bullying merece, para ser acabado, e nós vamos utilizar esse dinheiro para fazer essas formações todas, que por acaso comecei hoje a fazer, mas que sem esse dinheiro não vamos conseguir acabar. Por isso é mesmo necessário conseguirmos alcançar esse valor e podemos avançar para mais uma escola, mas o nosso objetivo é todas as escolas. Isto uma de cada vez, mas sempre aumentar. Olhem, vocês foram incríveis, nós estamos quase a terminar este programa. As pessoas podem então não só participar na vossa campanha de crowdfunding, Sim. podem também... Podem ser voluntários nossos. Podem ser voluntários? Aqui em Lisboa nós estamos à procura de novos voluntários que nos queiram ajudar em marketing, em eventos, na divulgação do projeto. E também, se há um pai, ou um aluno, ou um professor que tenha interesse em trazer o projeto para a escola, é tudo uma questão de conversar connosco. Nós estamos, por exemplo, agora a trabalhar com uma associação de pais no Alto de Algés, e eles próprios é que nos contrataram porque estavam preocupados com os seus filhos e queriam dar-lhes o melhor possível para eles conseguirem melhorar em termos do bullying que estava a ser sentido. No teu caso, muito em particular, o bullying deixou-te alguma coisa, alguma... Marcas? Alguma marca? Cicatrizes. Felizmente cicatrizes verdadeiras não, porque nunca fui agredida. Acho que na altura, obviamente, que era uma coisa que me custava bastante, apesar de eu conseguir lidar mais ou menos com o assunto, sentia que não havia apoio, ninguém me conseguia ajudar. Eu dizia aos meus pais, então, mas queres que eu vá lá? Não, isso é que não. Queres que eu vá falar com o rapaz? Não, nem pensar. Depois falava com professores, mas o que é que queres que eu faça? Não posso fazer nada. Ou seja, ninguém sabia o que fazer. Os meus colegas também não sabiam bem como me apoiar, eram meus amigos, mas não se metiam no assunto. Por isso, eu é que tive que enfrentar sempre, eu é que tive que lidar sozinha com o assunto. E, obviamente, que se eu tivesse tido apoio de alguém que soubesse o que fazer, teria sido muito melhor. Agora, obviamente, já consegui ultrapassar, já são águas passadas, mas, obviamente, que uma pessoa fica sempre com essa sensação de, não fui forte o suficiente naquela altura, fogo, apanharam-me. Mas também é uma coisa que me motiva para trabalhar no bullying todos os dias, por isso acaba por ser uma motivação extra. Claro que preferia não ter de passar por tudo isso, mas pronto, temos que aproveitar as coisas más da vida para fazer melhor. Eu acho que basicamente todos nós já tivemos coisas más na vida. Claro. O que nos distingue é a forma como nós reagimos a essas coisas más, não é? E eu acho que estás a reagir bem. Olha, obrigado por terem vindo. O bullying é claramente um assunto que infelizmente é ainda muito atual e cabe-nos a nós todos acabar com o bullying em Portugal. E cada vez mais conheço casos de pessoas que
que foram vítimas de bullying, nas quais eu próprio também fui, e percebo como isso interferiu nas nossas vidas. Mas deixa sempre um impacto. deixa sempre um impacto, sendo que nós podemos transformar uma coisa que é negativa numa coisa positiva. Sim. E às vezes, se calhar, nós somos o resultado dessas experiências todas. Bom, obrigada pelo convite. quero agradecer-vos às duas, neste caso à Isabel e à Inês Andrade, elas que são criadoras do movimento No Bully Portugal. Pronto, era isto. Querem dizer mais alguma coisa? Não, obrigada. Muito obrigado. Desejamos um ano fantástico a todos, cheio de empatia, carinho e todas as coisas boas que se pode ter uns pelos outros e cada vez com menos bullying nas escolas. Pronto, e é assim com estes votos que acabamos este bonito programa. Regressamos amanhã com outra belíssima emissão. Obrigada. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.